sabe o valor do seu gado, o frigorífico tem um volume grande de negócios por dia e informa esses negócios para formar a cotação oficial da arroba. Dessa maneira, a formação do preço de mercado não fica muito justa, concorda? Se todos os pecuaristas se unissem para informar seus negócios, também poderiam participar da formação do preço, estabelecendo um valor justo de venda. Para isso, basta registrar todos os seus negócios no aplicativo AgroBrasil, de forma segura e transparente. Venha para a família AgroBrasil e escreva seu futuro. Negociou, registrou. Muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, aguardando as informações do mercado do boi. O que a gente tem percebido é que depois daquele último aumento, um novo patamar de preços sendo praticado aí para a arroba do boi da semana passada, esse patamar meio que se estabilizou. E a gente vai entender por quê nessa conversa com o Douglas Coelho, lá da Radar Investimentos. E a gente vai analisar um pouquinho também do que pode acontecer com as demandas, principalmente demanda da carne para o mercado internacional ou pelo mercado internacional e a demanda interna. O Douglas tem números e fatos importantes da gente discutir nesse momento. Seja bem-vindo, meu caro, muito obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. E o que aconteceu com o mercado, então, Douglas? Depois que na semana passada aquele patamar de preço da arroba foi modificado para mais, né? O mercado parece que encontrou um novo preço aí de negociação, é isso? Muito boa tarde, Alexander. Muito boa tarde a todos os amigos do Notícias Agrícolas. É sempre um prazer falar com vocês. Exatamente. Quando a gente falou ali próximo ao Carnaval, né, naqueles dias que antecediam o Carnaval, a gente viu um mercado muito truncado, muito travado. A oferta de animais enxuta, continua relativamente enxuta, né, para o período, mas realmente o pecuarista não tinha tanta intenção assim de negociar, as escalas estavam evoluindo de maneira lenta, tinha muito buraco e falha a ser preenchido nas escalas, mas hoje o cenário teve mudança, não só de escala, mas de preço também, como você bem comentou na introdução. As escalas de abate estavam amarradas, ficavam mais próximas aí de 3,8, 4 dias, hoje as escalas estão mais próximas aí de 5 dias úteis, 5,3, 4 dias úteis em média, né? Alguns frigoríficos já vislumbrando o fechamento de março, o fechamento de mês. Então, essa necessidade de comprar matéria-prima está menos urgente quando a gente olhava aí o começo de fevereiro e meados de fevereiro. E isso por quê? Porque o frigorífico conseguiu, sim, pagar um pouco mais pela carne para trazer, pelo boi, para trazer esse animal, né? Os preços de balcão estavam ao redor de 340, 345, os preços de balcão tiveram que subirem um pouco a baliza aí para 345, 350, a gente viu até negócio de 360 aqui em São Paulo. Claro que isso é um ponto fora da curva, uma prateleira, põe uma prateleira mais de cima aí, mas conseguiu sim fazer negócio nesse patamar e trazer algum alívio, algum alento nessas programações de abate para o final desse mês. Agora, com esse alongamento das escalas, você vê a possibilidade de pressão nas cotações ou é de interesse do frigorífico continuar comprando e continuar avançando com as escalas, Douglas? Acho bem difícil a gente ver uma pressão contundente no mercado físico do boi, porque essa pressão não veio desde o início de janeiro, né? Outro ponto, o frigorífico exportador, né, que tem balizado essa precificação, ainda está com fome de boi China, né? A China está com uma demanda relativamente grande, nossa exportação de fevereiro mostra isso, a gente exportou quase 160 mil toneladas, foi um crescimento de 10% em relação a janeiro, crescimento de 51%, 52% em relação a fevereiro de 2021. Então, mostra um apetite grande. Esse exportador quer aproveitar ao máximo essa janela, não quer deixar o boi para trás. Tem alguns frigoríficos de São Paulo que a política deles, o lema é assim, eu quero boi macho terminado, eu quero ocupar esse espaço no meu abate com esse tipo de animal, porque é ele que está me remunerando bem. Então, ele, querendo ou não, está puxando essa banda de preço para cima, né? E por mais que haja assim, uma necessidade menor frente aos dias anteriores, essa baliza de preço ainda fica equilibrada. Hoje a gente vê aqui em São Paulo uma média de preços aí entre 345 e 350, se a gente fosse estreitar o máximo intervalo que a gente considera justo de preço da arroba aqui em São Paulo à vista. Então, por mais que essa necessidade
de compor as escalas ou os buracos que a gente via nas programações fossem tapados, né, esse animal China não deixa a precificação da arroba ter uma pressão muito forte. Outro ponto também é a inflação, né? A gente vê outros produtos, outras commodities tendo uma inflação relativamente alta nas últimas semanas, nos últimos dias, isso cria uma cama de sustentação para a proteína bovina. Muito bem. Então, vamos entender a dinâmica agora. Porque essa boa exportação, ela por muito tempo ficou ancorada também com a competitividade promovida pelo próprio câmbio. Houve uma valorização do preço internacional e uma desvalorização do dólar que chegou a impactar na competitividade do produto brasileiro lá fora, Douglas? Ou essa valorização internacional acabou trazendo um ganho aí, trazendo mais tranquilidade para as negociações? Se a gente for fazer um resumão, né, de maneira geral, o cenário é bem positivo ainda. A gente teve um cenário de dólar aí na máxima de 5,70. Possivelmente, até mesmo os exportadores não acreditavam que eles fossem exportar durante um período isso, porque é um overshooting, né, quase R$6. Mas, como você bem colocou, houve aumento de volume com aumento de preço médio. Então, quando a gente coloca essa conversão de dólar, aumento de volume, aumento de preço médio, o resultado ainda assim é positivo, né? É o que a gente sempre comenta, é comparar o excelente com o ótimo, ou o ótimo com o bom. Hoje o nosso dólar está 5,05. A gente acredita que a demanda chinesa de proteína bovina, não só chinesa, mas do Egito, do Chile, que também são importantes parceiros comerciais para a nossa carne bovina, deve continuar bem forte, um apetite bem ávido para esse tipo de proteína. Mas a gente está bem cauteloso aqui na Radar Investimentos, olhando com bastante atenção, como a gente faz dia a dia, negócio a negócio, notícia por notícia, em relação à questão cambial, né? A gente tem um dólar aí ao redor de 5,05, esse dólar é muito ainda remunerador para a indústria, não deixa de ser uma boa paridade para a indústria exportadora, ainda mais que a gente tem um volume e preço médio no mercado internacional em alta, mas a gente tem também um fluxo de capital estrangeiro que começou em janeiro muito forte no Brasil e não tem parado até agora. A gente viu a questão do conflito Ucrânia e Rússia fecharem todas as portas de investimento na Rússia, ou seja, a gente tem menos um país emergente para alocação de capital estrangeiro. Então, a gente não tem Rússia, o México já está over, já tem bastante alocação. Querendo ou não, o Brasil começa a ficar mais em evidência durante esse cenário. E a gente tem também uma troca de governo, uma troca de política, umas eleições que, querendo ou não, renova o ânimo do investidor estrangeiro, do investidor gringo, que olha talvez com algumas mudanças em alguns setores. Então, a gente está bem atento a essa questão cambial. Em relação à demanda externa, a gente está bem confiante, bem tranquilo. A demanda da China vem de uma base fraca, mas vem de uma base constante e que faz a diferença quando a gente olha aqui para as nossas exportações, mas a questão cambial é possível que a gente tenha maiores volatilidades e a gente viu que desde a pandemia esse dólar saiu de 4,25 para 5,70 na sua máxima, ainda tem um bom espaço para corrigir. Bom, mas dentro desse patamar que a gente está vendo hoje, não é um problema para as exportações, não é um problema de competitividade para o produto brasileiro, certo? Não. Essa paridade de 5,10, 5,19, que foi a média de fevereiro, ainda é bem atrativo. Muito bem. Ou seja, a demanda externa tende a continuar mesmo com esse dólar diferente daquele que a gente viu aí na casa dos 5,70 em algum momento. Agora, e o impacto disso para a demanda interna, Douglas? Sim, a gente está conjecturando, né, que talvez, caso haja esse maior fluxo, né, do dólar, do capital estrangeiro para cá, o dólar poderia sentir mais. Mas, realmente, se houver isso, se a gente vê uma elevação da taxa Selic, né, nosso economista-chefe da Necton e outros economistas de outras casas têm visto cada vez mais a chance dessa elevação da Selic vir acima dos 12%, que era previsto inicialmente, né, com essa questão da inflação, se o dólar realmente baixar e a inflação ficar mais ancorada com essa alta de juros, né, a
a gente pode ver sim o consumo doméstico ter algum alento, algum alívio frente aos anos anteriores, né? Querendo ou não, com a inflação, o aumento da perda da moeda, né? Ou o poder de compra do consumidor final, né? Os gastos com lazer, os gastos com produtos que têm uma elasticidade de demanda maior, como carne bovina, lácteos, queijos, diminui drasticamente no mesmo minuto, né? Então, é bem nítido isso. Quando os preços aumentam, esse consumo acaba freando um pouco mais. E se a gente vê assim, o alívio da inflação, o dólar ficando mais ancorado ao longo de 2022, é possível que esse consumo interno reaja, tenha algum alento nesse sentido, né? Seria muito bom, porque, querendo ou não, o que move mesmo, querendo ou não, o Boi China teve um grande papel na precificação da arroba, mas quando a gente coloca consumo interno e consumo externo dentro da produção, o consumo interno ainda é preponderantemente maior frente ao consumo externo. Então, querendo ou não, além do brasileiro poder comer um pouco mais, a roda da produção, né, esse escoamento poderia ser até um pouco mais rápido. Muito bem, então vamos entender melhor essa dinâmica. Quando a gente fala da possibilidade do dólar recuar, ou enfim, se manter a níveis baixos, é porque você tira a Rússia como um país para investimentos e abre espaço para que esses investimentos que seriam feitos na Rússia se foquem no Brasil. É dinheiro entrando, é dólar entrando aqui, consequentemente pressiona a moeda americana para baixo, valoriza o real. Da mesma forma, a alta dos juros para combater a inflação que está subindo em função da guerra, inclusive a questão energética, a questão aí do próprio petróleo, enfim, isso pode trazer uma alta da inflação. O remédio, alta dos juros. Alta dos juros, atratividade para capital também entrar no Brasil. Então, são duas formas diferentes aí, no mínimo, de fazer a desvalorização aí cambial. E nessa mesma linha de desvalorização cambial, a gente entende que com o dólar mais barato, o impacto na inflação também vai acontecer. Se a inflação cai, o povo brasileiro tem poder de consumo aumentado. E isso é mais demanda. É isso, Douglas? Exato, mas é claro que a gente está fazendo, que a gente está conjecturando aqui, a gente está pensando em semanas, meses adiante, e talvez até como seria a política do Banco Central em função desses aumentos de preços de gasolina, em função de toda essa tensão, mas a grosso modo seria isso, né? A gente viu um fluxo de capital estrangeiro muito forte aqui, já desde o início de janeiro. Essa questão da guerra fecha a alocação de investidores estrangeiros, né? Essa alocação é feita com base em classificações, né? O Brasil é um país emergente, a gente teria aí Rússia, México, Turquia, Brasil. Então, as portas fechadas na Rússia aumentam o peso do Brasil dentro dessa cesta de emergentes, né? A gente já viu um fluxo grande desde janeiro, mas esse fluxo pode continuar nesses meses, ou pode até aumentar, dependendo de como será a política de juros. A gente tem o fator carry trade, né, que é os juros mais alto aqui em relação a outros países que têm juros menores, então a renda fixa fica muito mais atrativa aqui, então esse financeiro vem sendo migrado para cá, e isso pode sim trazer esse dólar um pouco mais para baixo, né, para o investidor estrangeiro comprar empresas aqui na Bolsa, comprar produtos, isso forçar alguma fusão e aquisição, ele vai ter que comprar real, né? E aí que entra dólares aqui, ele precisa vender esse dólar, e isso traz essa dinâmica, né? De real para cima e dólar para baixo, que a gente viu desde o início do ano. Mas é claro que isso depende também da política do Banco Central, de como será essa corrida presidencial, mas via de regra, historicamente, quando a gente olha nos anos anteriores, por mais que haja assim uma incerteza em relação à corrida eleitoral, o investidor estrangeiro gosta dessa mudança, gosta dessa janela de oportunidade que pode ser em alguns setores e alguns movimentos aí quando a gente olha para a questão de política, né? A gente tem um cenário muito conturbado, fechado em países emergentes, enquanto aqui as luzes estão mais claras, né? As oportunidades podem ser maiores quando a gente olha nesse ponto global. Isso pode trazer o dólar mais para baixo
e se o dólar ficar mais ancorado, que não deixa de ser o cerne da inflação, a população pode ter uma renda disponível até um pouco mais folgada, mais aliviada para gastar com produtos de lazer e também, por que não, com a carne bovina. E justamente então, Douglas, eu queria trazer para você então essa questão do dólar, né? Estamos menos dependentes do dólar então, Douglas? Ou pelo menos de um dólar alto para nossas exportações? Quando a gente fala em exportação, querendo ou não, a gente ainda é dependente do dólar. Mas um fato que a gente pode destacar e amenizar essa dependência seria o aumento do volume, né, exportado com o aumento do preço médio. Então isso amenizaria, em tese, essa necessidade dele estar colado ali no patamar histórico alto, né? Se a gente tem um volume maior e um preço médio em dólares, querendo ou não, ganhando tração lá fora, né, essa conversão ela teria menos peso, né? A gente tem, vamos pensar assim, em dois cavalos puxando muito forte aí dentro de uma carruagem de 3 cavalos. Isso, querendo ou não, é benéfico. Boa, Douglas. Bom, para o produtor que está ouvindo a gente agora, alguma atenção especial, algum detalhe que a gente precisa passar para ele? Enfim, como conduzir ou como planejar a produção dele daqui para frente, Douglas? Perfeito. Dentro do lado financeiro e econômico, a gente sempre olha aqui na Radar, esse fluxo financeiro que a gente viu durante janeiro, que a gente comentou de dólar para cá, ele não é previsto em nenhum modelo. Assim, economicamente é impossível prever. Realmente o fluxo do dinheiro, onde ele está entrando, né? E assim como a guerra também aconteceu, eclodiu em 24 de fevereiro, ninguém previa isso, né? Então, o mercado ele é muito dinâmico, né? Muitas vezes a produção do pecuarista está envolvido juntamente, né, com a vida dele, com a família dele, com o que o pai ou o avô dele fazia durante anos, né? E a gente não pode ficar à mercê desses eventos de cauda, desses cisnes negros que acontecem sem a gente ter essa sensibilidade, né? Acredito que ninguém tem essa sensibilidade. Então, é muito válido ele, pelo menos, fazer um seguro de preço mínimo, ter uma carta na manga contra esses eventos de cauda ou contra movimentos bruscos da arroba. Nesse sentido, a gente viu aí, nos últimos meses, nas últimas semanas, boa parte dos produtores procurando proteções aí para abril e maio, né? Para o boi que vai ser abatido em abril e maio. Acho que isso pode ser uma boa alternativa, sim, para quem quer ficar protegido num cenário de tanta incerteza quanto a gente viu aí nas últimas semanas. Vale a pena procurar uma corretora, um assessor de confiança, dar uma ligada, procurar na internet essa questão de seguro de preço mínimo, que no mercado tem o jargão de put, porque por mais que ele faça tudo com excelência, nutrição, sanidade, essa questão mercadológica, na hora de vender, pode ser afetada por um fator que nem está na mão dele, né? Então, vale a pena, assim, ele nadar e não morrer na praia. Ele está bem preparado para chegar bem firme nessa praia. Boa, Douglas. Muito bom. Muita informação importante, muita informação legal nessa conversa, nesse bate-papo aqui com o Douglas Coelho. Espero que a gente possa ter ajudado de alguma forma a você se planejar aí para o que vem pela frente. Meu caro, muito obrigado. Volte sempre. Eu que agradeço pela oportunidade. Um forte abraço. Até mais. Valeu, Douglas. Tá aí Douglas Coelho, Radar Investimentos, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo, portanto, informações importantes do mercado e ponderando essa questão do dólar aí, que não é de todo ruim uma queda do dólar, não. Na verdade, alguns fatores podem até estimular e aumentar, principalmente, o consumo, no caso de um dólar em queda, reduz a inflação e dá mais poder de compra aí para a população. Isso pode melhorar o consumo interno em tese. Óbvio que o Douglas diz que tudo depende das tomadas de decisões, principalmente do Banco Central, na condução aí da sua política cambial, mas a gente está atento a essas perspectivas aí trazidas pelo Douglas Coelho. Vamos aos preços, vamos ver o que está acontecendo no mercado futuro, lá na B3, você acompanha comigo na tela. Março, R$ 346, está caindo 0,14%.
Abril, R$ 341,70, queda de 0,06%. Maio, R$ 337,90, subindo 0,06%. E outubro em alta 0,5% a R$ 349,50. Indicador CPEA bastante volátil, como a gente tem frisado aqui no Notícias Agrícolas. Ontem bateu os 3,50, hoje você está vendo aí queda de 2,15% a R$ 342,80. São os números, então, do mercado do boi. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.